90% dos pacientes que estavam nesse estudo apresentaram sinais de cicatrização do LCA num período de 12 semanas. Porque eu acho que o ponto mais crucial que a gente tem discutido muito é a prontidão psicológica para retorno esportivo. Então a gente teria que ter análise de custo-efetividade, perfil, risco. Em média, 1 em cada 4 vai acabar tendo uma reruptura do LCA do mesmo lado ou do lado contralateral. Sabia que em 30% dos casos de lesão do ligamento cruzado anterior podem cicatrizar sozinhos? E que metade dos atletas operados nunca voltam ao mesmo nível? Neste episódio, desafiamos um dos maiores paradigmas da ortopedia. Com a participação do especialista Luiz Escola, vamos explorar quando o tratamento conservador pode ser a escolha mais inteligente, quais critérios devemos avaliar e como tomar essa decisão em conjunto com o paciente. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Ortopedia e hoje conversamos sobre ligamento cruzado anterior, o tratamento conservador, se existe espaço para isso. E a gente está aqui com o Luiz para falar rapidinho do que a gente conversou. Convido o pessoal aí para o episódio, Luizão. Fala pessoal, tudo bem? Então a gente conversou sobre o tratamento não cirúrgico para as lesões do ligamento cruzado anterior, a gente falou um pouquinho sobre epidemiologia da LCA, a gente conversou sobre as principais evidências para o tratamento não cirúrgico das lesões do ligamento cruzado anterior e o que a gente espera para o futuro aí ainda nessa condição. Então espero que vocês aproveitem o episódio. Muito bom. E Rafa, quais são os recadinhos do Ortopedia? Bom, quando esse episódio sair, gente, nós vamos estar muito próximos do nosso evento de PBE. Para quem não sabe, o Fisiortopedia tem uma parceria oficial com a Pedro, com a Pedrinho, né, na verdade, a Pedro Brasil, assim por assim dizer. E o podcast Physio Frontiers é uma dessas iniciativas, né, onde a gente entrevista convidados e pesquisadores internacionais, tentando trazer um pouco aí do que tem sido feito lá na ponta da ciência para a gente aqui no Brasil. E esse evento vai ser uma divulgação, né, específica da Pedro. A gente vai ter a participação aí do Bruno Saragioso e da Thier, que vão falar inicialmente no primeiro dia, explicar um pouco do que é Pedrinho, mas trazer uma aula bem legal sobre busca em base de dados, sobre, né, como achar o artigo certo. E no dia seguinte nós vamos ter a participação dos queridos Léo Costa e Luciana Costa para falar sobre a aplicabilidade prática, né, da PBE mesmo no dia a dia do fisioterapeuta, que é embasado cientificamente. Então vai ser um evento bem legal, gratuito, obviamente. A gente vai divulgar em breve as inscrições. É um evento para a gente poder ajudar na divulgação da Pedrinho, da Pedro Brasil, e para poder contribuir com essa difusão da prática baseada em evidências aqui no nosso país. Muito bom. Então, muitas coisas bacanas aí por vir. E agora, vocês podem ficar com o nosso episódio para ver um pouquinho dessa discussão sobre tratamento não cirúrgico do LCA. Um grande abraço para todo mundo e bom episódio. Então vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite, Leandro, Rafa, todo mundo aqui do Fisiortopedia. A ideia hoje, então, é a gente conversar sobre o tratamento não cirúrgico, o tratamento conservador, dê o nome que vocês quiserem, para as lesões do ligamento cruzado anterior. Então, quando a gente fala das lesões do ligamento cruzado anterior, a gente tem alguns dados que trazem que nos Estados Unidos a gente tem aproximadamente 200 mil lesões de LCA por ano, dos quais dessas 65% aproximadamente acabam evoluindo para uma cirurgia. E isso daqui acaba levando a um gasto muito elevado quando a gente fala de lesões do LCA. Então, entre gastos diretos e indiretos, a gente está falando também nos Estados Unidos, entre aproximadamente 1 e 3 bilhões de dólares anuais. Só que hoje o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: talvez esses gastos eles poderiam estar sendo melhor alocados. Quando a gente pensa não só em tratamento pós-operatório, que é o comum, né? Qualquer curso de joelho que você vai, qualquer, enfim, pós-graduação, qualquer aula que você assiste, todo mundo quer assistir a aula de reabilitação no pós-operatório do LCA. Só que às vezes a gente pode estar pensando nisso agora no tratamento não cirúrgico, nesse tratamento conservador do ligamento cruzado anterior. Então o que muita gente quer saber é qual que é o problema de eu ficar sem o LCA? Já que eu não tenho ligamento, o que que pega? O problema é que o LCA ele é muito rico em mecanoreceptores e logo ele ajuda muito nesse controle neuromuscular do joelho. Então ele ajuda bastante você, por exemplo, no senso de posicionamento articular do seu joelho. Essa é uma das razões pelas quais a pessoa que tem uma lesão do ligamento cruzado anterior, ela acaba reportando pra gente aquela sensação de falseio, né, de giveaway do joelho ali, quando a pessoa pisa e fala, pareceu que eu ia cair em algum momento porque meu joelho falseou. Além da estabilidade mecânica que o LCA gera, ainda tem esse problema desse déficit de controle neuromuscular quando você tem essa lesão. Quando o cara opera o LCA, o que a gente tem de dados hoje é que aproximadamente 35% dessas pessoas não retornam ao nível pré-lesão autorreportado num período de 2 anos. E tanto que hoje, uma grande preocupação que, enfim, os pesquisadores têm, o que a gente quer
descobrir mesmo é como fazer essa pessoa voltar no mesmo nível que ela estava antes. E parece que metade desse pessoal, dessa galera, eles culpam a lesão de LCA. Então, eu sempre falo isso, pessoal, é o motorista do Uber. É aquele cara que fala para você assim: eu só não fui jogador de futebol porque eu machuquei meu joelho. Então ele bota a culpa no LCA de por que ele não retornou. E muitas dessas pessoas têm medo de se machucar novamente. Então, esse receio que eles têm de ter uma nova lesão e de ter que passar, a gente escuta muito isso na clínica dos pacientes, de ter que passar mais uma vez por todo aquele processo de recuperação, que é um processo moroso, é um processo chato. E, na verdade, o que parece é que esses caras estão relativamente certos de terem esse medo, porque o que a literatura traz é que parece que, em média, 1 em cada 4 vai acabar tendo uma reruptura do LCA do mesmo lado ou do lado contralateral. E aí, por causa disso, começou a se pensar assim: será que eu preciso mesmo operar esse LCA? Quando eu penso em funcionalidade, quando eu penso em prática esportiva, esse daqui é um estudo que ele foi publicado na New England Journal of Medicine, então talvez a principal revista médica do mundo, é essa daqui. E eu sempre falo, pessoal, quando você vê um estudo de reabilitação, alguma coisa assim, publicado em New England, em BMJ, uma dessas revistas, JAMA, você já pode crer que é um estudo bom ou que tem uma probabilidade bem grande de ser um estudo bom. Então, esse aqui foi o famoso Cannon Trial. Então, o que eles queriam saber? Será que eu realmente preciso operar esse cara quando ele rompe o ligamento cruzado anterior? E o que eles viram foi que num acompanhamento ali de 24 meses, quando você olha a função, parece que você não tem grandes diferenças, pelo menos neste estudo, entre quem operou o LCA e quem não operou. E depois eles publicaram outros dados, né? Com o tempo, foram saindo até ano passado, a gente vai ver isso aqui. Até ano passado saiu ainda uma análise desses dados do Cannon Trial. Aqui um outro estudo que eles fizeram agora com um acompanhamento de até 5 anos. E parece que eles viram que para os principais desfechos, principalmente clínicos, a gente não tinha grandes diferenças. Uma diferença que a gente teve nesse acompanhamento foi a percepção de instabilidade do joelho. Então parece que quem não operou reportava ainda que sentiu o joelho um pouco solto, um pouco instável, mas quando a gente vê a função, ela não tinha grandes diferenças. Então, realmente, a gente não vê isso daqui. Então, aqui, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente vê uma ausência de diferença, tanto num acompanhamento de 2, quanto no acompanhamento de 5 anos. E quando a gente olha também o retorno para a atividade no mesmo nível. Claro que aqui a gente não está falando de atletas de alto rendimento, não era esse o público, mas a gente não vê essa diferença. E por que será que isso acontece, né? Então isso daqui, como eu falei para vocês, foi uma outra análise do Cannon Trial que saiu no ano passado, agora, se não me falha a memória, onde eles viram que aproximadamente 30% desses participantes apresentaram na ressonância magnética algum grau de cicatrização do ligamento cruzado anterior. Então aqui eu printei uma imagem para vocês, mas no artigo tem mais algumas, onde a gente consegue ver que com o passar do tempo você tá longe de ser um ligamento, né, normal, o ligamento que a gente nasce, mas você vê belos sinais de cicatrização do LCA aqui no exame de imagem, pelo menos. Tá? E aí esse estudo aqui, que foi o estudo pessoal lá da Austrália, que deu o que falar, que foi o estudo que apresentou pra gente o que é chamado de Cross-Bracing Protocol. Então, qual foi a ideia desse estudo aqui? Eles falaram, peraí, então parece que o LCA ele cicatriza. E aproximadamente entre 90 e 130, 135 graus é quando você aproxima as fibras do LCA e, teoricamente, seria uma melhor posição para você poder ter esse processo de cicatrização. Então, será que se a gente usar isso em um protocolo de reabilitação, será que vai melhorar essa cicatrização? E aí o que eles viram foi isso daqui, ó. Nesse estudo, se não me falha a memória agora, foram 54 pacientes, eu acho, salvo algum engano aqui, mas o que eles viram foi 90% dos pacientes que estavam nesse estudo apresentaram sinais de cicatrização do LCA num período de 12 semanas. Num período de 3 meses. Então, interessante pra caramba pra gente isso, né? Parece que o LCA, ele tem a capacidade de cicatrizar quando é feito esse Cross-Bracing Protocol, esse protocolo que eles utilizaram aqui. Vem minha crítica. Clínica. Qual que é o problema desse protocolo? A amplitude de movimento. Então, durante 4 semanas, eles mantêm um brace fixado, então travado, em 90 graus de flexão. Até que ponto isso é viável? Você manter o cara durante 4 semanas com um brace travado em 90 graus de flexão. E eles só liberaram essa amplitude na 10ª semana. Então, assim, eles foram
liberando amplitude gradativamente a partir da quarta, mas para amplitude total só na 10ª semana. Então, assim, clinicamente falando, pensando no paciente, até que ponto vai ser interessante esse cara ele ficar com esse joelho travado a 90 graus por um período de 4 semanas? Mas fato é que, se a gente for falar desse estudo, realmente o processo de cicatrização ele ocorreu. Ele aconteceu. E uma das justificativas que existem para esses processos de cicatrização que a gente vem acompanhando na literatura é que se estuda há muito tempo já sobre a vascularização do ligamento cruzado anterior. Então parece que o LCA, sim, ele é bem vascularizado. Essa é uma das explicações pelas quais o cara fala, né? Quando ele rompe o LCA, o joelho dele vira uma bola. Então parece que quando você coloca o LCA numa posição onde, entre aspas aqui, tá? Ele tá encurtado, onde você tá aproximando as duas pontas dele, parece que por causa dessa vascularização boa que o LCA recebe, ele teria essa capacidade de cicatrização. Conforme a gente vai olhando a literatura foi evoluindo, a gente vê que parece que você não operar o LCA não é nenhum grande absurdo, assim. Então esse daqui foi um estudo, foi uma revisão sistemática, onde o título chama muito atenção, né? Porque eles falam assim, que 83% dos atletas de elite retornaram à sua capacidade pós-lesão após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. Então, 83% deles retornaram ao esporte praticado antes da lesão, só que tem um detalhe. Quando eles falam disso daqui, eles falam o seguinte: 5 estudos relataram que os caras voltaram com melhor performance, 6 estudos relataram que eles voltaram para pior performance. Então, mais uma coisa que leva a gente a pensar, será como, né? Eu aprendi assim, lesou o LCA, opera logo esse negócio, porque você vai voltar para o esporte. Só que, será que o cara vai voltar no mesmo nível? Esse estudo aqui, ele deixou até mais uma pulguinha atrás da orelha do que qualquer outra coisa. E a gente tem esse daqui, agora falando do tratamento não cirúrgico, do tratamento conservador, onde, de novo, eu lembro até hoje o dia que eu achei esse artigo. Quando eu bati o olho no título, eu falei assim, peraí, então quer dizer que aproximadamente 90% desses caras voltam a praticar o esporte. E, cara, então assim, ninguém mais precisa operar, porque se é 90%, aposenta a cirurgia. Só que quando você vai olhar, na verdade, 90% é o total disso daqui. Porque o que eles veem é quem volta para atividade esportiva sem movimento de pivô envolvido. A gente está falando de aproximadamente 30%. Quando a gente fala de movimento de pivô envolvido, mas recreacional, aproximadamente 22%. E quando você chega para quem pratica esporte, que tem mecanismo de pivô envolvido, agora vamos colocar competitivo, né? Vamos dizer alto rendimento, a gente está falando de 11% aproximadamente. Aqui, mais um ponto, porque é importante você ler o artigo inteiro. Você não ficar lendo só ali o título, só o resumo. Então hoje, quando o cara senta na mesa comigo, ele pergunta para mim, né? Ele fala, opero ou não opero o ligamento? Eu falo, cara, depende de muita coisa isso. Mas para mim tem 2 pontos principais para isso daqui. Primeiro você tem alguma grande aspiração esportiva? Eu já tive atleta que sentou comigo e falou assim, olha, eu vou renovar o meu contrato. Eu não posso correr o risco de ficar 2 anos parado. Cara, talvez para você seja melhor você passar pela cirurgia. E eu já tive gente que falou assim, olha, eu tô disposto a tentar. Cara, você tentar, a gente tá falando de pelo menos ali 4 meses de um tratamento conservador bem feito para você poder conseguir saber se esse tratamento conservador, esse tratamento não cirúrgico, vai dar certo ou não. E a gente tem algumas características que parece que mostram pra gente se essa pessoa vai ter uma maior probabilidade ou não de se dar bem com esse tratamento não cirúrgico. Então esse daqui é um trabalho bem até clássico, a gente já pode falar, né? Do grupo da Lynn Snyder, onde eles falaram o seguinte, parece que você se dá bem nos rope tests, então nos testes de salto progressivo, parece que força muscular do quadríceps no isocinético, quando você compara um lado com o outro, escalas de função, e agora para mim vem o principal, número de falseios. Então parece que isso tudo aqui são pontos importantes para você poder tomar uma decisão se esse cara ele vai conseguir se dar bem num tratamento não cirúrgico ou não, tá? Na minha opinião, clínica agora, qual que é o mais difícil da gente ver aqui? Número de falseios. Então, se esse cara fala pra você que o joelho dele falseou uma vez, parece que já diminui a probabilidade dele se dar bem com o tratamento conservador. Então, isso é uma pergunta básica, né? Porque você consegue fazer na hora da anamnese com o seu paciente. Então, seu joelho falseou, você teve sensação de falseio? Se o cara fala que não, você, opa, acende uma luzinha verde,
vamos para os outros pontos para a gente poder tentar descobrir se esse cara pode progredir bem ou não. Se ele falar que falseou, cara, acende uma luzinha vermelha, porque já é menos um critério que você vai ter aqui nesse momento. Então, pessoal, talvez esses 4 pontos aqui sejam pontos importantes para a gente poder olhar, para você poder tanto tomar a decisão se esse cara ele vai se dar bem com o tratamento conservador ou não, quanto quando a gente vai dar alta para esse cara aqui também. Então são os pontos principais. Só que o que a gente sabe hoje ainda, o que a literatura traz, o Leandro até falou isso daqui pra gente no começo, né? Uma coisa que ainda tem que ser melhor estudada. Então, até eu mostrei para vocês o estudo do Cross-Bracing Protocol. Eles até falam isso no artigo, em algum momento, acho que são nas limitações. Eles falam, olha, o que a gente precisa ainda é de mais estudos que comparem um tratamento conservador com um tratamento cirúrgico, né? Um tratamento pós-operatório. Então, para você poder saber efeito de intervenção, você precisa de um RCT, você precisa de um ensaio controlado aleatorizado, e a gente tem ainda, a literatura está precária em relação a isso. Então a gente ainda precisa de mais estudos para você poder bater o martelo sobre qual é a melhor intervenção para essas pessoas que tiveram a lesão do ligamento cruzado anterior. Uma coisa que muita gente fala, se você não operar o LCA, você vai ter artrose de joelho. Aí aqui, essa revisão, eles analisaram, né, dentro dos estudos, mais de 4.000 pacientes, então assim, é uma coisa para você poder levar bem a sério até, e o que eles mostram é que parece o seguinte, e é o que a gente já sabe, na verdade, para todo o resto, né? Todo mundo vai ter artrose de joelho. Em algum momento. A questão é se essa artrose vai ficar sintomática ou não. A única coisa que a análise desse trabalho traz pra gente é que realmente parece que quanto mais você demora para operar, maior a chance de você desenvolver uma artrose radiográfica de joelho. Não necessariamente clínica. Não necessariamente dor, mas esse cara ele vai ter uma artrose radiográfica, essa é a maior probabilidade. Essa daqui foi uma outra revisão também, e eles trouxeram esses dados que eu falei para vocês agora. Então, quando eles olham a osteoartrose tibiofemoral, parece que quem passa pela reconstrução do ligamento, realmente a ideia é que esse cara vai desenvolver uma artrose de joelho, só que não necessariamente vai ser sintomática. Então, tanto o tibiofemoral quanto o patelofemoral. Então, assim, isso é uma coisa pra gente poder parar de assustar a galera, porque o pessoal já chega com essa informação, que qualquer Google que você der, isso daí vai aparecer. Então, eu vou operar porque senão eu vou ter artrose. Meu, se Deus quiser, você vai ter artrose. Porque a artrose é sinal de que você tá usando seu joelho. A questão é, você vai ter dor por causa dessa artrose? Isso é uma outra conversa, tá? Isso é um outro papo e a gente já cansou de bater nessa tecla sobre essa discrepância clínico-radiológica, né? Sobre o que você vê na clínica e como isso muitas vezes não tem grandes relações com exames de imagem. Então talvez aqui seja um nocebo a menos para a gente poder conseguir dar para esses pacientes. Então, resumindo aqui, a gente ainda precisa de mais evidências sobre, quando a gente fala de tratamento não cirúrgico, tratamento cirúrgico de lesões de ligamento cruzado anterior. Parece que você tem um subgrupo de pacientes que eles vão se dar bem, tá? A gente viu o estudo lá, né, que mostrou que quando a gente fala de esporte competitivo, a gente tá falando de aproximadamente 11%, então essa talvez seja uma informação importante pra gente poder entender, né, pelo menos que a gente sabe até agora, e a gente conseguir explicar pro paciente que talvez 1 em cada 10 vai se dar bem com esse tratamento conservador até o momento, pelo menos. Enquanto vocês estiverem ouvindo isso daqui, pode ser que tenha saído outra coisa já desmentindo. Mas até agora, quando a gente tá gravando, por enquanto é isso. Tá? E a gente tem que adotar critérios individuais de avaliação. Então não dá para falar todo mundo vai passar pelo tratamento não cirúrgico, todo mundo vai operar. Então, inclusive critérios individuais quando a gente fala em relação à vida da pessoa. Então, eu estou disposto a passar por esse tratamento, seja ele cirúrgico ou não cirúrgico, e você ter essa decisão compartilhada, o cara entender que isso pode falhar, pode acontecer. A gente não resolve 100% dos problemas nem com cirurgia, nem com fisioterapia. Então, a gente conseguir explicar isso para a pessoa para ser uma decisão compartilhada e tanto o profissional quanto o paciente ou a paciente, a gente conseguir equilibrar muito bem os riscos e benefícios da linha de tratamento que você vai escolher. Depois aí, se alguém tiver alguma dúvida também, quiser saber alguma coisa, tá aqui o contato, a gente pode conversar. Passo a bola para Leandro Fukuzawa ou Rafael Alait, quem ligar o microfone primeiro. Muito bom, Luizão. Obrigado aí pela super aula, super resumo da literatura, né? E eu acho que é legal, né? Eu e o Luiz sempre repito, o amigo mais antigo da fisioterapia. A gente aprendeu meio que junto esse processo de reabilitar o LCA, né? Então a gente trabalhava numa clínica e tinha muita reconstrução do ligamento cruzado anterior. Acho que eram outros momentos, né? A gente ainda nem falava de banda dupla, né? A gente estava naquele começo da posição anatômica. Então a gente viveu bem essa história em relação a toda a evolução em si, né? E particularmente desde aquela época a gente sempre quase nunca falou, né, sobre tratamento não cirúrgico. Então pra gente era faca para todo mundo reconstruir, a gente ainda estava naquela coisa ainda da reabilitação acelerada, né, 4 meses, 6 meses, queria
toda essa ansiedade do processo. E eu acho que quando a gente pega essa informação, é uma área que eu sempre estudei e olhei muito, é uma área muito ampla e eu gosto, vou começar até aqui colocando alguns pingos nos is, né? A gente pegou uma época que tinha muito um termo que chama coppers e non-coppers, né? Que seria os compensadores e não compensadores. Essa época a gente tinha um entendimento que teria um perfil de pacientes que teriam uma capacidade física, principalmente para aqueles atletas terminarem uma temporada e poder ou não realizar essa cirurgia a posteriori, né? Então, essa é uma classificação bacana. O que a gente está falando agora também é uma questão do tratamento conservador e até o entendimento do que o biopsicossocial trouxe, né? Acho que ele dá uma diminuída no quesito da osteoartrite, assim como o Luiz falou, né? E foi uma coisa que eu também pensei, tipo, vai operar antes e depois, porque antes achava-se que ia, né, deteriorar outras estruturas, outras regiões, e isso acabaria prejudicando mais o paciente. Conforme a gente foi entendendo a fisiologia, e a gente já tem estudos até né, de 20 anos de follow-up mostrando a indiferença da estrutura da cartilagem, a gente já começa a se preocupar muito menos com isso. E eu acho que a grande novidade, eu particularmente, por isso que eu pedi para o Luiz também trazer essa aula, acabei aprofundando muito pouco sobre essa cicatrização, que eu acho que é o ponto mais novo que a gente tem em relação ao LCA, né? Então, a gente pode estar falando de tratamento conservador com esse objetivo de cicatrização do ligamento, e a gente pode estar falando do conservador sem estar pensando nessa cicatrização. Então, acho que são pontos muito diferentes, porque para mim foi a grande surpresa que, entre aspas, do nada, esse ligamento cicatrizaria. Né? Então, foi uma coisa que me surpreendeu bastante e me fez questionar muitas coisas, né? E assim como o Luiz apresentou muito bem, né? Até o Danilo lá na Austrália mostrou todo o processo de reabilitação, eu não lembro do desfecho final que ele teve, mostrou um pouco de toda a reabilitação que ele tentou fazer com essa questão de posicionar o joelho em flexão, manter todas as outras atividades. Eu não sei dizer se cicatrizou ou não, para quem acompanhou vai entender um pouco melhor isso. Então, a gente tem alguns pontos a serem colocados para a gente não colocar no mesmo balaio, né? Lembrando também, assim como o Luiz falou, acho que a maior dificuldade e a maior questão quando a gente fala de LCA é o tempo de reabilitação. Então, quando a gente coloca 9 meses de reabilitação no cirúrgico, será que isso diminuiria no conservador e a pessoa voltaria para essa mesma questão? Porque eu acho que o ponto mais crucial que a gente tem discutido muito é a prontidão psicológica para retorno esportivo. Então, a gente teria que ter análise de custo-efetividade, perfil, riscos, né? Rafa acabou de publicar um artigo relacionado à falha cirúrgica especificamente, né? Quais seriam os preditores de uma ausência de uma falha cirúrgica, de uma falha do procedimento cirúrgico em si, perdão? A própria falha mesmo, né? Da Exato, reconstrução. exato. Que eu acho que é uma questão importante de pensar, que, óbvio, ele fez análises relacionadas às características da cirurgia, mas, ao mesmo tempo, pensar, será que tem características do paciente que levaria a um mau prognóstico do procedimento cirúrgico? Porque aí a gente pode aumentar a chance de tentar pensar no conservador para que ele não tenha esse risco de fazer uma cirurgia e a falha, né? Então, só para resumir, é um assunto muito longo, muito extenso aqui, então são vários pontos interessantes. Luizão, se você quiser também contar acho que um pouquinho da tua experiência pessoal em relação a isso, né? Perdão, antes de você falar, eu vou só trazer um pouquinho alguns dados. A gente jogou essa enquete lá na nossa comunidade de fisiortopedia, a gente teve uma interação muito bacana, assim, quase 30 pessoas responderam, 84% falou que já atendeu um paciente de forma conservadora no ligamento cruzado anterior, 16% respondeu que nem sabia que dava para responder, e o Pedro Petrucci e o André Luiz, eles colocaram alguns pontos para a gente pensar em relação a essa decisão, né? Então, o primeiro do Pedro foi interesse pessoal, depois estabilidade dinâmica, modificação de atividade. O André já colocou aqui a idade do paciente, nível de atividade, se ele é ativo ou sedentário, resultados em testes de forças e funcionais como Hope Test e resultado do teste de gaveta para avaliar o grau de deslocamento da articulação, tá? Então, Luizão, com essas informações, com essa interação aqui da comunidade, complementa um pouquinho com a tua própria experiência pessoal aí, como que você tem usado na clínica. Primeiro, eu gostaria de dizer que a gente é tão velho que a gente pegou a transição quando começou a se fazer com o tendão dos flexores, né? Então já começa a veieira daí já. Assim, eu, particularmente, eu sou um grande defensor do tratamento não cirúrgico para lesão do ligamento cruzado anterior. Como fisioterapeuta, eu penso que a cirurgia deveria ser o último caso para tudo. Então, primeiro você deveria tentar um tratamento conservador, para em seguida você, caso ele fale, para em seguida você evoluir para um tratamento cirúrgico. Qual que é o problema disso? A gente sabe que não é a realidade do fisioterapeuta brasileiro. Então, muitas vezes,
o que acontece é, o paciente ele simplesmente ele já chega operado para você. Você não teve oportunidade de conversar com ele sobre isso. Eu reabilitei um menino, um lutador de judô, que ele rompeu o LCA e ele falou para mim: "Eu não quero operar porque eu tenho pavor de cirurgia. Eu não quero operar". Cara, foi uma reabilitação que foi uma seda, assim, para um tratamento não cirúrgico, a gente conseguiu, ele voltou a fazer tudo, e até que os meus pacientes pós-operatórios olhavam para ele e falavam assim: "Peraí, mas ele não operou?". E aí você tinha que conseguir explicar para o pessoal as características individuais que esse menino tinha. Então, alguém trouxe aí, né, falou idade. Eu tô falando de um universitário, entendeu? Eu tô falando de um moleque de 19, 20, 21 anos. Esse é um ponto. Outra coisa, um cara que desde os 14, 15 fazia musculação. A coxa do cara era uma tora. Era um cara que ele tem um esporte que sim, exige movimento de pivô, mas ele não era um atleta profissional, assim, ele era um atleta amador que disputava competições, mas ele não tinha pressa de voltar. Então ele mesmo falou pra mim, ele falou: "Se não der certo, eu opero, tá tudo tranquilo". Então, olha quantas coisas a gente conseguiu, a gente teve que pesar até a gente chegar numa decisão de tratamento, do tratamento não cirúrgico, tá? Aqui na nossa clínica, a gente avalia isso muito bem. Então, a gente tem o isocinético para poder fazer os testes de força com esse cara. A gente tem o KT-1000 para poder saber se você tá tendo um deslocamento, uma anteriorização da tíbia, sim ou não, e se sim, quanto. Então, a gente consegue fazer toda essa avaliação funcional para poder embasar o melhor possível a nossa escolha, né, junto com o paciente, a escolha terapêutica junto com o paciente e com o médico. Você trouxe uma coisa bem interessante que é o seguinte: preparo psicológico desse cara. Às vezes a gente pega um paciente que ele, por alguma razão, ele leu em algum lugar que o período pós-operatório é de 4 meses, como era há 16 anos atrás, Ele 18 anos tentou ser, atrás. na real, né? Que no final não foi bem sucedido nenhum. Mas assim, foi, né? Porque todo mundo dava alta com 4 meses, com 6 meses. Não foi bem sucedido, mas dava alta. E aí, eu já escutei isso de paciente. Fala assim: "Não, porque tem um outro fisioterapeuta que ele tem uma técnica que me dá alta em 4 meses". Eu falei: a técnica que esse cara tem é que ele tá, tipo, 10 anos atrasado. Essa é a técnica dele, é o curso maravilhoso que ele fez, é que ele não fez curso nenhum, é que ele não viu nada. Então, é uma tomada de decisão que ela é muito importante, tá? De novo, decisão compartilhada. Não adianta de nada a gente mostrar todos esses dados para o paciente e o cara não abraçar a causa. Então, isso serve para qualquer tratamento conservador, na minha opinião. Ou o cara abraça a causa junto, ou então não vai dar certo. Em quanto tempo você consegue me falar? Cara, o que a literatura mostra é que eu tô falando de, no mínimo, 4 meses para poder conseguir te dar uma posição se vai dar certo ou não, tá? Ah, mas pô, o estudo mostrou que em 4 semanas você vai ter processo de cicatrização em 3 semanas. Cara, vamos falar da realidade aqui do Brasil? Quantas pessoas vão ter um brace desse articulado para poder travar o joelho? Outra coisa, quantas pessoas vão ficar fazendo ressonância de repetição para poder saber se o LCA tá cicatrizando ou não, cara? Então, a gente tem que ter outros critérios também, que são alguns desses que o pessoal colocou aí, colocou todos muito bem, e esses que a gente trouxe aqui também. E essa parte é muito importante que você falou, Luizão, porque domingo agora a gente estava no evento aqui em Divinópolis e a Cecília Aquino falou bastante sobre tomada de decisão e de uma parceria que eles estão, ela, Gabriel Leão e a prof. Stephanie, esqueci o sobrenome dela, falando muito sobre essa questão da decisão compartilhada com o paciente, né? Que é o que se chama Patient's Edge. Então, tem muitas ferramentas específicas para o LCA. A ideia é que eles tragam aqui para o Brasil, traduzam, é um procedimento um pouquinho diferente do que um questionário, né? Então, até para facilitar essa decisão, porque, querendo ou não, né, todas essas consequências, sequelas, elas literalmente precisam ser ditas para não ficar uma coisa pronta e parecer que a decisão foi mal tomada, né? Então, é muito fácil ele ir para outro caminho, outra conduta, né? Mas essa é uma parte importante. Rafa, de toda essa discussão, assim, o que você gostaria de comentar aí também? Eu acho que é legal de ver a história, né, do LCA, porque é isso, a justificativa no começo era muito baseada no que o Luiz falou, né, o racional de que os pacientes não operados iam ficar mal com o tempo, iam desenvolver osteoartrose, mesmo sem a gente ter dados, né, foi aquela coisa do que levou, né, a cirurgia a ser realizada, mesmo antes a gente ter evidências que corroboravam com aqueles motivos. Então as pessoas eram indicadas a cirurgia muito por essa lógica, de que as pessoas iam obrigatoriamente ter uma degeneração importante e ter uma artrose sintomática. E aí, mas o mais interessante, né, foi interessante participar dessa pesquisa que eu participei, porque, na verdade, eu fui chamado pelo grupo do joelho, lá do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, para ajudar eles a interpretarem alguns dados que eles tinham. Era uma coorte grande, de 680 pacientes foram submetidos à cirurgia do LCA. E a lógica é interessante, porque eles falam assim: olha, a gente indicava por essa premissa, só que o ponto é que muitos pacientes vão ter falha.
cirúrgica. Então, e a gente não está nem falando só de conceito esportivo, né? Muitos pacientes que muitas vezes não têm um retorno esportivo ou não praticam esporte vão evoluir com falha na reconstrução. Então, me pareceu um pouco assim, né? De novo, eu não sou alguém que atende, eu tenho experiência ampla nesses pacientes, mas me pareceu um pouco dor neuropática. A gente fala assim, olha, existe tratamento de primeira linha para dor neuropática? Existe. A gente tem uma linha de tratamento para dor neuropática, só que só 60% dos pacientes são respondentes a ela. Então é muito maluco, né? Porque beleza, a cirurgia tem alguma eficácia para talvez algum grupo de pacientes, mas muitos pacientes vão evoluir com falha. Né? E aí pode ter uma falha subjetiva ou uma falha objetiva. A gente investigou, inclusive, falha objetiva mesmo. A gente vê uma ruptura ali do próprio, né, ligamento com o tempo. E é interessante porque é um desafio. Hoje a gente acabou fazendo estudo com machine learning, com IA, porque por mais que existam bons modelos de prognóstico, os preditores não são muito bons para tentar medir quem vai evoluir para falha ou não. A gente conseguiu construir alguns modelos interessantes aí. E o mais interessante, Luiz, não sei nem se você chegou a dar uma lida lá, é que, putz, a hiperextensão de joelho, ela é a variável mais relevante para os algoritmos para predizer, né? Predição não é causalidade. Se você fizer uma predição, por exemplo, usando dados do IBGE, pode ser que ele associe o número de televisões na casa da pessoa à mortalidade. Não Para é predizer a causalidade. falha, A falha. Da predizer cirurgia. a falha. 70%, todos os algoritmos usaram hiperextensão como principal preditor e nos principais algoritmos de melhor performance, a hiperextensão ela explicou 70% das predições acertadas, sabe? Então, de novo, ou a hiperextensão carrega nesse dado em si algum aspecto muito importante, ou ela traz outros dados ocultos que a gente não consegue ver, mas que uma IA consegue, sobre talvez quem pode evoluir com uma falha ou não, né? Uhum. Então, eu não sei como é que esse dado é para você, porque para os médicos foi interessante quando eu apresentei o dado para eles, eles falaram assim, uau, mas tem um baita debate sobre hiperextensão no LCA, assim, que eu desconhecia, inclusive. Só para falar um pouco, né? Esse detalhe da hiperextensão, ele tem muito a ver com a posição do túnel, né? Então, tem alguns estudos que mostram que dependendo da hiperextensão do paciente, é adequado que, se eu não me engano, posteriorize um pouquinho mais a posição para que ele fique com a hiperextensão adequada relacionada ao outro joelho, né? Então, pensando nessa hiperextensão diferente, quando a gente está tentando ganhar aquela extensão, está dando bronca no paciente porque não está esticando o joelho, muitas vezes tem a ver com essa trava do próprio procedimento. E a ideia é que a gente não vai ficar tentando ceder, mas ao mesmo tempo ele tem um joelho com uma hiperextensão muito grande e a outra nem tanto. Então, essa condição clínica para a gente, clínico, a gente não sabe se força ou não, e ao mesmo tempo a gente não sabe se é o paciente que né, negligenciando a variável, né? Mas o mais interessante é que a gente usou só variáveis pré-operatórias, assim, porque a gente sempre tenta construir o algoritmo com um dado que um profissional só pode poder usar na decisão, assim, eu vou operar ou não. E é isso, é hiperextensão pré-operatória, que é a variável preditora mais relevante. Não sei se tá na linha do que você estava falando aí. Eu ainda não li o seu trabalho, Rafa, mas eu acho que assim, cara, isso é tudo que a gente quer. Uhum. Então, o que que você quer? Você quer um conjunto de características ou um conjunto de sinais e sintomas que falem para mim. Esse cara, ele vai se dar bem ou não vai se dar bem? Sim. Com qualquer procedimento. Então, o que eu quero é isso. E um detalhe que eu acho interessante, isso que a gente está falando de hiperextensão, é que acontece o seguinte, né? Na maioria dos casos, o cara ou a pessoa, enfim, tem uma hiperextensão e a cirurgia, entre aspas aqui, ela corrige essa hiperextensão. Uhum. Aí a pessoa pega e fala assim: a cirurgia não deu certo. Por quê? Meu joelho tá dobrado. Na hora que você olha, na verdade o joelho tá normal. O problema é que o outro tá hiperestendido. Então, se é uma hiperextensão muito grande, então assim. Cara, eu fico feliz até, é um viés meu isso, tá? Quando os estudos acham uma coisa que corrobora uma coisa clínica. Porque você percebe que você não tá ficando doido, cara. Você percebe que você não tá ficando maluco. Porque assim, é o que você falou, às vezes, modelos de predição, eles acham umas coisas assim absurdas. No meu doutorado, por exemplo, a gente achou que tabagismo está associado a menores custos com absenteísmo em pacientes com dor lombar que procuraram departamento de emergência. Uma hora eu e minha orientadora, a gente falou assim, cara, a gente não tem como justificar isso daqui. O cara na banca trouxe isso. Ele falou, por que tabagismo? Sei lá, cara. Tipo, você fumar, então, vai fazer você gastar menos? Você ser casado vai fazer você gastar menos? Mas aí, quando você acha uma coisa que nem você achou agora, isso é um viés, eu sei, é um viés de confirmação. Quando você acha uma coisa que nem você falou, pô, hiperextensão, você fala, cara, que bom, não tô ficando maluco. Uhum. E até complementando com a tua
consideração, Rafa, é porque eu particularmente pensaria, um paciente com hiperextensão, se ele realizar um procedimento cirúrgico diferente, será que mudaria essa falha cirúrgica, entre aspas, né? Então, será que ele seria um direcionador do procedimento? Porque não é tão comum, como o Luiz falou, é mais comum que as pessoas corrijam na posição anatômica para ficar como a média da população ficaria, né? Então seria essa questão, mas eu nunca vi um médico cirurgião, já trabalhei com alguns, pensando nessa questão de vou colocar o joelho hiperestendido, né? Então eles deixam lá e fica um joelho mais estendido que o outro, é quase que natural, vamos pensar assim, né? Então isso seria, entre aspas, um dos problemas. E aí até aproveitar, né, para essa consideração que você falou da IA, no Machine Learning, teve uma época que a gente já atendia alguns pacientes sem ligamento, né, mostrando no exame de imagem, e aí a pessoa com uma extrema estabilidade, né, e eu lembro que na época a gente discutia até algumas questões anatômicas para entender se o processo da rotação não seria em relação à posição de côndilo, formato, né, porque como a estabilidade é dada também por outras vias, é entender se outras características anatômicas estariam relacionadas a. Hoje, com o meu entendimento, eu acho, né, quando a gente fala de biopsicossocial e não excluindo as questões físicas e biológicas, é somar mais variáveis para entender se um machine learning conseguiria predizer melhor uma questão, né, de sucesso cirúrgico ou de sucesso do conservador, propriamente dito, né? Mas é interessante, assim, porque, por exemplo, olha como a variável tem influência, né? O outro trabalho que a gente fez de machine learning, que era com construção do manguito, né, que a gente fez, Uhum, a gente estava predizendo o paciente não atingir a mínima melhora clínica de incapacidade funcional, que é um construto subjetivo. Ou uhum, seja, é mais influenciado ainda por variáveis psicossociais. O que a gente encontrou e a gente usou, né? Normalmente, quando você treina um algoritmo de IA, você solta várias variáveis e ele aprende. Então, quanto mais variável você der, melhor, na verdade. uhum, Na verdade, a maior parte das variáveis eram físicas e o algoritmo não foi tão bom. Assim, a performance uhum, desse algoritmo para ombro não foi tão bom. Então, para predizer um desfecho que é subjetivo, como incapacidade, as variáveis mais biológicas não tiveram tanta importância assim, tanto que não conseguiram construir modelos muito bons. Mas interessante. nesse estudo a gente prediziu uma variável dura, né? Que era você Uhum, ter uma falha do draft lá, do graft mesmo do enxerto. E nesse caso, as variáveis biológicas, de longe, que aí tinha variável psicossocial no meio. Elas não eram relevantes. Assim, uhum, tinham duas variáveis que prediziam davam 90% das informações de predição, que era a pessoa tem indicação de realizar uma meniscectomia medial e a hiperextensão prévia, né, pré-cirúrgica. Então é isso, a predição, ela não é uma medida de causalidade, né, porque, de uhum, novo, os algoritmos não estão necessariamente estabelecendo relações causais, eles estão vendo padrões de resíduos nos dados, oscilações desses padrões, como as coisas se relacionam, e aprendendo a conseguir predizer um desfecho. Né? A gente não consegue explicar diretamente por quê. Mas é interessante essa associação, porque quando a gente olha para o LCA, eu imagino, tem essa variável dura que é pô, o enxerto pega mesmo, e aí parece que variáveis biológicas são determinantes para a gente entender se isso vai acontecer. Mas a gente não uhum, olha só para isso quando a gente está na clínica, né? Quando a gente está na prática clínica, o paciente, a percepção de retorno ao esporte, o retorno ao esporte é uma variável que envolve comportamento, envolve percepção do cara, a incapacidade associada também. Então, assim, a gente está falando de muita variável que vai além dessas, né? Que a pessoa uhum, pode, por exemplo, ter não ter falha objetiva do enxerto, mas ter uma percepção de que a cirurgia não foi boa. Ter uma uhum, falha subjetiva. Pode encaixar nisso, né? E eu acho que perfeito. até jogar pro Luiz aí, assim, qual que é a tua experiência com isso, Luiz? Tipo, porque eu acho que um físio, por exemplo, posso me colocar no lugar, talvez, de pessoas que não atendam com frequência uma reconstrução aí da LCA ou um tratamento conservador. Eu acho que a minha primeira questão seria tomar decisão. Eu acho que as informações que você trouxe foram muito direcionadoras, assim, né? Poxa, a gente tem duas opções, dá para seguir com um conservador, a gente tem muito subsídio científico para falar que a gente não necessariamente precisa operar. Mas aí eu ia, né, durante o processo, o lidar com essa parte, principalmente da falha subjetiva, eu acho que é um desafio. Não sei qual que é a tua experiência com isso, porque esse paciente que você falou é um sucesso, né? Esse do judoca. Mas e os casos que isso não rola bem, assim? O que muda no manejo desses pacientes? Meu, vocês dois trouxeram um ponto que é muito importante, que é essa questão, vamos dizer assim, psicológica do paciente. O paciente ele te procura
Porque ele quer que você resolva um problema que ele tem. O grande lance é esse. Eu quero voltar a praticar o meu esporte. Na verdade, o paciente, ele não quer saber se o LCA dele vai cicatrizar ou não. Ele não quer saber o que vai acontecer dentro do joelho dele. O que ele quer saber é: consigo praticar meu esporte? Não consigo praticar meu esporte. Ponto final. Você conseguir conversar com ele sobre isso e você conseguir fazer ele entender que existe a possibilidade de o que você está fazendo não dar certo, é um trabalho muito grande, assim. Porque, um exemplo até que eu uso normalmente, eu falo assim, se você toma um remédio, você não tem 100% de certeza que aquele remédio vai dar certo. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente trabalha pautado em ciência, em literatura, o que você sabe é, você fica mais próximo de um desfecho adequado, né? De um desfecho bom, porque outras pessoas já testaram isso e estão fazendo, não é uma coisa só do seu dia a dia, e é isso que a gente tenta passar para o paciente o tempo inteiro. Eu até já escutei colegas falando que fazem isso, eu mando o artigo para o paciente. Cara, não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. O que eu faço é eu explico para ele. Eu falo, olha, tem um artigo que mostrou isso, isso e isso. Um outro fala, pô, você pode mandar para mim? Pô, legal, mando. Não tem problema, mas não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Então, você trabalhar com essa parte psicológica desses caras é uma parte muito complicada, porque ele espera um resultado que você não pode garantir que ele vai ter. É diferente quando você leva um carro para lavar. Eu levo o carro para lavar, eu falo, eu espero que meu carro saia limpo. A chance do meu carro não sair limpo de um lava rápido é muito pequena. É muito pequena. E quando você fala para um atleta profissional, que você fala assim, olha, o que a gente sabe hoje é que parece que 1 em cada 10 se dão bem com o tratamento conservador. Meu, o cara tem que estar muito afim de não operar para você poder conseguir trazer isso para ele. Tá? Eu já tive uma vez um atleta, eu contei para vocês, do atleta que ele queria renovar o contrato, e eu tive um atleta uma vez que ele falou para mim, ele falou, olha, atleta amadorzaço, era janeiro, ele falou, isso foi no passado, ele falou para mim, olha, em dezembro eu tenho uma viagem que eu vou andar pra caramba. Em dezembro eu vou conseguir estar andando pra caramba? Eu falei, olha, se você fizer o tratamento conservador, a gente vai descobrir. E independente se esse tratamento der certo ou não, digamos que no meio do caminho você tem que operar. Ainda assim, em dezembro você vai estar podendo andar. Você não vai ter problema. É muito Uhum. mais fácil lidar com um cara desse do que o cara que fala assim: peraí, daqui a 5 meses eu tenho que jogar bola, eu preciso jogar futebol. Daqui a 5 meses eu tenho um campeonato de surf. Daqui a 5 meses, cara, eu não posso bater o martelo. Isso depende muito mais da pessoa do que da gente mesmo. Eu sempre falo para meus alunos, isso principalmente na faculdade, uma habilidade que eu gostaria de ter aprendido mais cedo e que eu tô aprendendo ainda é sobre comunicação. Então, você entender que para cada pessoa que está sentada na sua frente, você vai ter que ter uma abordagem diferente quando você for conversar. É um atleta amador? Ele quer jogar o casado contra solteiro? Pra esse cara eu falo, olha, meu, se não der certo, você fica no churrasco, cara. Você vai estar com a galera lá, entendeu? Você prepara a picanha, você toma cerveja, você vai poder fazer tudo. Agora, é um atleta profissional, esse cara não quer estar no churrasco, entendeu? Ele quer estar jogando. Então o Uhum. papo com esse cara já tem que ser diferente. Você tem que virar pra ele e falar: olha, a gente pode resolver o seu problema sem a cirurgia, só que eu preciso que você entenda que talvez isso não aconteça. Mas o que a gente sabe como chegar o mais próximo possível desse resultado ser um resultado bom pra você e, consequentemente, pra mim também, né? Que eu também quero que o cara fique bem. Uhum. Então, mas essa parte de você conversar com a pessoa é uma parte bem, bem Alinhar complexa a mesmo. expectativa, né? Porque assim, eu fico Uhum. imaginando que, óbvio, né? Todo tratamento vai ser em certo nível personalizado. Personalizado porque cada um é a atividade que cada um pratica é uma, os objetivos de cada um são específicos, as limitações também. Mas assim, pelo que você está me falando, né? De novo, eu não estou falando da parte objetiva, estou falando até da parte subjetiva. Talvez, assim, o que muda no paciente que está percebendo que está dando certo e percebendo que não está indo legal, talvez a tua abordagem nem mude nos exercícios que você está prescrevendo ou como você evolui. Porque eu imagino que você deva estar respeitando muito um limite de adaptabilidade tecidual que a gente consegue, né, reger o protocolo muito por plausibilidade nesse caso. Agora, eu imagino que mude muito a tua abordagem, como você está falando, da comunicação, de talvez como que você vai ver ele fazer, vai ajudar ele a ver pequenas conquistas ali na reabilitação, né? E é muito louco, porque é isso, né? A gente está falando, entra essa multidimensionalidade na veia que a gente tem falado, né? Você Uhum. talvez siga a mesma sequência de evolução, temos do exercício, mas talvez a tua necessidade de abordar o caso mude drasticamente ali, né? Para fazer tentar enxergar que está melhorando. Uhum. Isso que você falou é uma coisa, cara, que é, assim, essencial, porque isso eu aprendi numa aula do Zé Siqueira. Cara, trace objetivos curtos.
alcançáveis. E aí, conforme você vai estudando isso, você percebe uma coisa. Então, indo para essa parte, né, Rafa, como você estava falando, mais subjetiva da história, assim, isso é uma coisa que, cara, frequentemente eu percebo no meu próprio dia a dia. O seu cérebro, ele é viciado em completar tarefas. Então, o seu cérebro, ele quer completar aquilo ali todas as vezes. Então, quando você fala pro cara, olha, um exemplo, tá? Um exemplo aleatório aqui. Olha, em 4 semanas, o que eu quero é que você consiga me passar uma bola num pé só em cima de uma cama elástica. E o cara alcança isso, ele fala, meu, é agora, velho. Então tá dando certo. Só que em 4 semanas, esse cara pode pensar 1 milhão de vezes que falhou. Então você tem que arrumar uma coisa para ele poder fazer talvez no segundo dia. Então, assim, eu não costumo traçar essas metas, mas eu costumo mostrar isso para o paciente. Olha o que você não fazia antes e agora você está fazendo. Dá uma olhada nisso daqui, porque quanto mais tarefas o seu cérebro vê que você está completando, mais animado ele fica pelo processo. Assim, é por isso que quando eu oriento exercício, essas coisas, que, pô, todo paciente sai da clínica com alguma orientação de exercício, eu falo para ele, se possível, faça de manhã. Se possível, faça logo quando você acordar, porque você já vai acordar completando uma tarefa. E aí o resto do seu dia vai desenrolar até muito melhor. Então, isso é interessante também. Vou complementar uma informação super bacana, né? Na UFMG recente, acho que foi ano retrasado, tem um estudo da Jo Carino falando um pouquinho sobre pacientes com esse retorno 9 meses depois da cirurgia, que os pacientes que tinham a questão da prontidão psicológica, sim ou não, eles acabaram dicotomizando no cutoff, né? Tinham padrões motores diferentes em relação à movimentação, várias questões mecânicas do movimento, né? E aí uma das coisas que se é discutido muito em relação a essa parte da LCA, acho que o Luiz falou muito bem de como preparar ele para essa situação, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de conseguir gerar o atleta os mesmos estímulos que ele teria no jogo propriamente dito, porque desses esportes que o Luiz comentou, né, de maior complexidade, é naquela situação que os estímulos não são controláveis. É uma coisa, uma corrida onde você sabe, né, numa certa forma linear, e a outra questão que eles chamam de nível A, de movimentação, é esses movimentos que vêm mais de externo, né, onde tem muito choque, muito corte, muito corpo com corpo, assim, literalmente, né? Então, esse estímulo inesperado, e aí até conversando com o Renan Rezende, ele falou como que a gente gera movimentos complexos e inesperados para aquele joelho, né? Então, para realmente, além dessa confiança psicológica, como o Luiz falou, também nos estímulos físicos para realmente repercutir nessa mesma questão, né? Então, acho que é um dos desafios para qualquer retorno esportivo, com cirurgia ou sem cirurgia, por causa da complexidade de falar o que foi um retorno ao esporte com sucesso, né? Que literalmente é uma outra área de estudo. Eu vou falar só 2 pontinhos sobre isso bem rapidinho. Primeiro ponto há um tempo atrás eu atendi uma jogadora de futebol que fez uma reconstrução da LCA. Cara, eu sempre brinco com a galera, né? Eu falo, ninguém posta no Instagram o SLR, né, cara? Você posta quando o negócio já tá avançado. Essa menina, sei lá, no último mês dela comigo na clínica, eu fiz um exercício com ela, que era ela saltando, e ela, enquanto ela tava no ar, eu dava uma desestabilizada nela, assim. E postei esse vídeo no meu Instagram. E tem um momento que quando ela salta, eu bato na parte de fora do joelho dela, jogando o joelho dela para um valgo, para quando ela aterrissar, ela ter que controlar aquele movimento. Teve um pessoal até que comentou, falou assim, e eu mostro esse vídeo frequentemente em palestras, em aulas e tal, e um pessoal até comentou, falou assim, meu, você é louco, olha o que você fez. Eu falei, gente, deixa eu explicar uma coisa. Eu reabilitei essa menina a reabilitação inteira, do primeiro dia ao último. Eu sabia como ela estava e eu sabia o que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Então, você conhecer o seu paciente, a sua paciente nessa hora é muito importante. E você falou, né, sobre como que a gente reproduz isso. Cara, o que eu costumo falar pra galera é o seguinte: nada do que você fizer na clínica vai ser igual à quadra, vai ser igual ao campo, vai ser Jogo igual é à jogo, treino piscina, é treino, vai né? ser igual. Cara, é impossível. Não É, tem, porque na hora, na quadra, no campo, você pode ter alguém maldoso, que você não vai ser essa pessoa maldosa. Eu tô atendendo agora uma triatleta. Ela tá se preparando pra poder ir pro Ironman. Cara, o problema dela é no ombro, tem nada a ver com o joelho. A dela é no ombro, ela tem uma lesão de slap. A gente tá simulando os movimentos de natação e etc. Ela, eu acho que daqui a pouco eu tô preparada pra poder voltar, pra poder nadar. Eu falei, que nem o Rafa falou, né? Vamos alinhar uma coisa aqui, nós dois. É o seguinte: você nada no mar. A gente pode fazer tudo aqui dentro. Eu posso te levar pra nossa hidro lá e te colocar pra dar abraçada na piscina. Só que a nossa hidro não tem onda, a nossa hidro não tem outros competidores perto de você que podem bater em você, trombar, enfim. Então pode ser que você volte, você sinta alguma coisinha só naquela hora. O que vai acontecer você vai voltar aqui pra mim, a gente vai corrigir isso.
dentro do que a gente puder. Então, esse caos que o esporte pede, que muitos esportes pedem, é complicado de você conseguir fazer a mímica disso, né? Você conseguir reproduzir isso no ambiente clínico. Eu diria que não só complicado, eu diria que beira o impossível você Uhum, conseguir fazer isso, a não ser, óbvio, que seja. E até corrida também é difícil, porque pode ter um buraco na rua e você não vai colocar um buraco pro cara na clínica. uhum. Então, é difícil, é complicado isso daí mesmo. Eu acho que tem o clássico e o literal do que é o multimodal, né? Porque a gente vai ter que juntar todos os nossos princípios neuromuscular, de terapia de exposição, da parte de educação, para a gente esperar o biológico literal, né, da cicatrização, sim ou não, né? Então, na hora que a gente está juntando tanta coisa, eu particularmente, quando comecei a ver esses estudos da falha, né, eu comecei a supor que o maior erro, entre aspas, está na forma que está sendo exposto ao movimento e progredindo isso, né? Ao mesmo tempo que o fisioterapeuta tem uma dificuldade, um conhecimento um pouco menor do que o educador físico, profissionais de educação física, em relação à periodização, né? Então, assim, a força em si, algumas questões mais funcionais propriamente dito, mesmo que essa parte ainda não tenha sido preditora de sucesso ou não, né? Mas eu acho que ela faz parte de todo o pacote. A gente nunca vai devolver o cara com 70% da função. Acho que não é esse ponto. Então, acho que, assim, é uma complexidade muito grande para a gente juntar dentro de uma reabilitação, ver em relação a tempo que tem, assim como o Luiz falou, assim, os prazos, acho que é a parte mais importante, decidir, abraçar, pegar na mão do paciente e ir junto, né? Eu acho que essa é a grande lição e entender o que a literatura vai trazer para a gente ainda, né? Mas, no geral, acho que é isso. Rafa, a gente está nos momentos finais aí, se você quiser aproveitar e fazer um fechamento, depois o Luizão faz, vamos lá e vou ver se tem no YouTube alguém comentando na nossa comunidade. Olha, eu acho que a gente tem talvez um embasamento que a gente não tinha no passado, né? Uhum, É como vocês falaram aí. Acho que o passado era vai para a cirurgia e é isso, esse é o jogo mesmo. E aí a base para talvez indicar, os médicos indicarem a gente meio que respaldar essa indicação é muito baseada em crenças, né? Crença de que, olha, é plausível que a gente vai ter um efeito pior em quem não opera do que quem opera. Então, acho que a gente tem muito mais dado hoje, né? De muito mais qualidade para, inclusive, dar segurança para a gente sobre conduzir os pacientes de uma forma não cirúrgica. Mas a gente já falou isso para várias articulações. A gente não é o anti-cirurgia. Eu acho que essa é uma daquelas condições que é muito caso a caso. Vão ter casos e a tomada de decisão é compartilhada, como o Luiz falou. Vão ter casos onde a cirurgia vai fazer sentido. Vão ter casos onde o tratamento conservador vai fazer sentido, né? Eu acho que cabe a gente estar embasado desse conhecimento para poder interagir com o paciente e ajudar ele a tomar a decisão junto ali, né? Porque o paciente sozinho não tem condição de tomar essa decisão. Mas a gente trazendo boas informações para ele, por mais que a gente não consiga dar nenhuma certeza, né? A gente não consegue fazer isso de fato na saúde, a gente consegue talvez ajudá-los melhor hoje, né? Eu acho que isso que é o mais legal. E talvez ajudar o paciente a enxergar um pouco essa separação do que é falha objetiva e subjetiva. Então, de novo, pode ser que o enxerto dele esteja ótimo um ano depois, numa cirurgia, mas ele sente que não valeu a pena. E pode ser que ele sente que está indo ótimo e de repente o enxerto falha. E a gente tem que aprender a separar essas coisas, porque isso, durante o conservador, vai mudar a nossa abordagem, né? Como o Luiz falou. Talvez você siga o mesmo caminho, mas no paciente que o paciente acredita que está falhando, a gente talvez tenha que incluir muito mais essas abordagens de comunicação terapêutica, abordagens comportamentais, para ajudar ele a conseguir, na verdade, ter uma outra perspectiva, né? Tem a realidade como ela é e tem a perspectiva ou a lente que o paciente está usando para enxergar a realidade. Se essa lente que ele está usando for negativa, se essa lente for de tá falhando, não deu certo, me arrependi, a gente consegue influenciar até certo nível, né? Ele nisso com base em boas informações, na forma como a gente conduz. Mas para fazer isso, a gente não pode olhar só para o biológico, esse é o ponto, né? Não posso olhar só uhum. para o joelho, só para a progressão de carga, só para a progressão de dificuldade e pressão de exercício. Então, eu acho que apesar de ser uma condição onde o fator biológico é relevante, a gente vê o quanto a subjetividade e a multidimensionalidade podem influenciar, principalmente quando a gente fala de desfechos subjetivos, né? Acho que isso é legal para se refletir um pouco aí. Muito bom. Luizão, faz o fechamento e eu vou aproveitar para fazer aquela pergunta que eu adoro, se você fosse fazer uma pesquisa sobre o assunto, o que você faria? Então, por favor. Ah, se eu pudesse fazer, tivesse toda a verba, tivesse um hospital, tivesse Uau, tudo mundo aqui. perfeito, Luiz.
Sou um jovem pesquisador, ganhei 10 milhões de Exato. reais para poder fazer o negócio. Cara, eu acho que o que ainda falta pra gente é o RCT. Então, um RCT maior, um RCT. A gente tem o Canon Trial, lógico, mas um RCT com uma maior, vamos dizer assim, com uma amostra mais ampla, pra gente poder conseguir fazer. Por quê? O Canon Trial, que eu mostrei para vocês, ele abriu muitas portas para você poder pensar nesse tipo de coisa. Mas hoje, a gente precisa conseguir saber o seguinte. Pô, que nem eu mostrei para vocês, né? O Cross Bracing Protocol. Pô, parece que ele foi super bem. Agora, por exemplo, será que se eu comparar isso com outras formas de tratamento conservador, será que é melhor? Será que se eu comparar diretamente isso com a cirurgia, vai ser melhor, sim ou não? Eu acho que hoje é isso, acho que até. Bom, claro, né? Eu também não acho aqui que eu sou o único que pensa as coisas. Tenho certeza que a galera que pesquisou isso daí já tem isso na cabeça. Eu acho que a gente vai ver isso nos próximos anos, com certeza. Mas, cara, eu acho que hoje eu acho que é isso que tá faltando. Então, assim, acho que a gente conseguiu abordar bem o tópico aqui. E conforme a literatura for saindo, acho que a gente vai marcar daqui a 3 anos outro sobre esse tema aqui pra gente poder discutir de novo. Eu acho bacana. 3 anos? É esperançoso, hein, Luiz? Eu sou um cara esperançoso, cara. Eu sou um cara esperançoso. Eu torço pro São Paulo, cara. Se eu não tiver esperança, o que que eu vou ter nessa vida? Eu digo muito porque os trials de LCA, eles são muito longos e demorados, né? Então, assim, ou tem coisa guardada na gaveta lá e a galera vai soltar daqui a pouco, ou eu fico imaginando, né, algumas evoluções disso, acho que elas sempre são mais lentas, e eu, desde que eu comecei a ler de LCA, às vezes eu penso assim, eu tô lendo agora um follow-up de 20 anos, ou seja, aquele racional foi construído há 30 anos atrás, pelo menos. Então, nesse processo todo, eu acho que é sempre difícil, porque eu acho que do LCA e várias outras condições, o longo prazo a gente tem pouquíssima resposta e é a parte difícil de responder, né? Então, acho que tem um pouco disso que a gente está falando. Então, tem suas questões. Mas eu concordo com você, acho que a gente discutiu, levantou vários pontos. Reforçaria muito que eu acho que estamos aprendendo, a gente falou muito do paciente, mas eu acho que nós mesmos, como terapeutas, estamos aprendendo a lidar com a indecisão ou com as probabilidades e como que eu oferto isso para o paciente, né? Então, como que eu consigo vender meu serviço falando de probabilidade? Então, para qualquer serviço particular, o cara prefere bater no peito e falar que vai acontecer, independente se ele sabe se vai acontecer sim ou não, né? Então, acho que é uma prática e tanto, e a gente precisa aprender aí para os próximos passos, né? Mas é isso, então tá marcado, daqui 3 anos, estaremos regravando Então esse tá. episódio. Vai ser o quê? 2027, 8. 28, 2028, vamos deixar para 2028. tá marcado. Vou deixar na minha agenda aquilo, que a gente já deixa esse Assumindo o compromisso Pré-agendado. público. Pois é, pois é. Mas muito bom, gente. Então, queria agradecer aí a participação de todo mundo. Teve gente que entrou na comunidade aqui assistindo no YouTube. Não fizeram nenhum comentário específico, né? Só o Bruno que, né, mandou um elogio aí pra gente. Mas, de qualquer forma, foi bem bacana a gente poder se atualizar desse assunto. Como eu falei, é um assunto que eu adoro, eu poderia ficar falando horas. Eu acho que teria que ter um congresso só de LCA, eu nunca vi isso ainda, mas deveria existir porque assunto não falta. Então, gente, não se esqueçam de curtir, compartilhar, mandar para todo mundo. Se vocês tiverem alguma evidência diferente, opinião, fica à vontade aí para deixar, para a gente poder continuar a discussão, tá bom? Luizão, obrigado pelo seu tempo. Vá cuidar da nossa querida amiga Bia, né? E Rafa vai cuidar da reforma da casa. Estamos todos por aí. Então, pessoal, um grande abraço. Até o próximo episódio. Valeu!